Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. E vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Nossa aula 14 é revisão e avaliação, certo? Então, na nossa revisão e avaliação, vamos ver o que nós temos? Iniciando, essa nossa revisão, nós vamos falar de algumas palavras que fazem parte desse movimento que é a arte, para entendermos principalmente alguns profissionais, vamos falar de alguns vocabulários, que envolvem a arte. E para entender a arte, nós precisamos entender o significado das palavras. Então, vamos iniciar? E aí nós temos a etnografia, que envolve o que a etnografia? Vamos lá? É a junção de dois termos, etnia e grafia, certo? Então, aqui nós temos a junção de duas, que é aqui a etnia e grafia, que é o que? Etnografia. Mas para nós falarmos de etnografia, nós também precisamos saber o que mais? Vamos lá? Etnia. O que seria etnia? É uma palavra usada para fazer referência a um grupo de pessoas de uma matriz biológica e cultural. Grafia é o registro da escrita. Então, quando nós falamos que a etnia, ela vai fazer uma palavra usada para fazer referência a um grupo de pessoas de uma mesma matriz biológica ou cultural. Grafia é o registro da escrita. Então, etnia, matriz biológica, e grafia é o registro da escrita. Já está ali, grafia, não é verdade? Então, etnia, geralmente nossos irmãos indígenas, eles fazem parte de uma etnia. Outra referência da matriz biológica, também existem outros grupos que aí podemos chamar de etnia, certo? Aí depois nós temos uma outra palavra que nós falamos durante a nossa aula, que é a antropologia. Então, antropologia significa o quê? Vamos ver? Estuda as culturas e os grupos que as criam. Nós falamos muito sobre a questão da antropologia quando nós falamos lá na arte antiga, lá no Egito, na pré-história, na Grécia, que os antropólogos, que são esses profissionais, estudam o que? As culturas e os grupos que as criam, tá? Então, antropologia estuda as culturas e os grupos que as criam. Aí nós temos uma outra palavrinha, qual seria? Etnomusicólogo. Nossa, que palavra, né? Etnomusicólogo. O que significa essa palavra? Vamos ver? É a pessoa, olha só, etnomusicólogo. Etnia, certo? Grupo de pessoas. E etnomusicólogo é a pessoa que estuda o quê? A música. É a pessoa que estuda a música em sua concepção sociocultural, analisando sua origem etnográfica, a manifestação em determinados povos na língua, religião e hábitos em determinados, olha aqui, povos na língua, religião e hábitos e etc. Isso nós falamos quando nós falamos da música, falamos da dança, que envolve toda essa questão dos estudiosos que estudam essa cultura, que estudam a música, que estudam os hábitos, certo? Que envolve essa questão da música. Aí nós temos outra palavrinha, vamos ver, organologia. Então, a organologia é o quê? É o ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais a partir da sua materialidade, tá? Ou seja, a forma, a qualidade do som produzindo, o timbre, o modo de execução, entre outros. Então, a organologia, ela é o quê? Ela vai estudar os instrumentos musicais, certo? Que é o ramo da ciência, olha aqui, o ramo da ciência
que estuda os instrumentos musicais. A partir de quê? A partir da sua materialidade. O que é materialidade? Como ela é feita, como ela produzem o timbre, que nós falamos em relação à música, a questão do timbre, como ela é executada, como a pessoa utiliza aquele instrumento. A materialidade, qual é o material que é utilizado? A madeira, certo? É o plástico, né? É o aço, é o metal. O que é isso? São materiais da natureza, sementes. Então, qual é essa materialidade que é utilizado para fazer esse instrumento? Então, tem o nome do profissional, né, que é a organologia, que estuda esses elementos. Aí nós temos um outro também que eu trouxe para vocês, que é muito importante também dentro da questão que envolve a música e os instrumentos musicais, que é quem? O luthier. O que é o luthier? É a pessoa que inventa e constrói instrumentos musicais. Então, o luthier é a pessoa que inventa e constrói os instrumentos musicais. No passado, era somente a pessoa que estudava, né, que criava esses instrumentos. Hoje, não. Além de criar esses instrumentos musicais, que é o luthier, ele pode também fazer reparos, consertos, né, afinar os instrumentos. Como é que é afinar, professor? A questão do timbre. Ele vai colocar o timbre perfeito daquele instrumento, o som, principalmente o piano, o violão tem que ser afinado, a flauta. Então, o luthier ele tem essa habilidade de fazer esses instrumentos e, ao mesmo tempo, fazer os concertos e a afinação desses instrumentos. Ele também tem um pouquinho desse estudo que vai estudar a origem dos instrumentos, porque para ele construir, ele precisa conhecer a fundo como foi produzido esse instrumento, qual é a materialidade desse instrumento e qual é o timbre. Nós sabemos que o timbre é o quê? A identidade sonora do instrumento. Nós falamos também durante a nossa aula que o timbre ele é uma identidade que ninguém vai ter um timbre igual. Um instrumento musical não vai ter um timbre igual ao outro, assim como a voz humana, que é o nosso timbre. Ninguém vai conseguir ter o mesmo timbre. E o timbre nós reconhecemos a partir do momento também que eu não estou vendo o instrumento, quando eu escuto uma música, mas eu sei que ali é um violão, é uma guitarra, é uma bateria, é um tambor, é uma flauta, é um piano que está sendo tocado. E até mesmo um cantor, quando você ouve a voz, o timbre, você diz, esse aqui é o cantor fulano de tal, esse aqui é o cantor fulano de tal, porque você reconhece a voz, não precisa você ver, mas você reconhece através do quê? Do timbre. E a partir daí nós falamos sobre alguns instrumentos que envolvem não só o nosso mundo ocidental, mas também o mundo em geral. Vamos ver alguns instrumentos? Aí nós temos na Índia, tá? Que é o sitar. Um instrumento de cordas, então logo ele é um cordofone, não é verdade? Usado na música clássica indiana, conhecido por seu som distintivo e complexidade técnica. O que é essa complexidade técnica? É justamente para tocar esse instrumento, certo? Então, para você tocar esse instrumento, ele é bem complexo, tá? Então, ele é um instrumento da Índia, que nós vimos aí a imagem, ele tem um pouco, né, da origem, aí parece um violão, mas não é um violão, é um sitar. E ele tem outros mecanismos para ser tocado. Então, vamos dizer que o luthier ele vai criar esse sitar. Ele tem que conhecer qual é a materialidade, como ele é feito. Ele é tanto um cordofone, certo? Mas ele também trabalha com a questão do ar, então um aerofone também, certo? Então vamos ver mais um, a tabla. Então o que é a tabla? Um par de trombones, né, de tambores, desculpe, um par de tambores de percussão que desempenham um papel fundamental na música clássica indiana e em muitos gêneros populares. Ora, nós falamos da dança clássica e nós falamos dos instrumentos clássicos, quer dizer, são instrumentos que eles não vão mudar a sua essência no decorrer da história. E nós vimos aí a tabla, que são 2 tambores, e eles são o quê? Considerados membranofones. O que são os membranofones? São justamente esses instrumentos que têm essa membrana
né? E ele é um instrumento de percussão, porque ele precisa de um outro corpo, vamos dizer que é a mão, ou então uma baqueta, para ser tocado, certo? Então, aí nós temos a tabla, ok? E aí eu trouxe um outro instrumento que vem lá da Argentina, tá? Bandoneon, que é um tipo de acordeão utilizado principalmente no tango argentino, conhecido por seu som expressivo e melancólico. Aí nós temos a imagem justamente desse instrumento do bandoneon, que é um instrumento muito característico da Argentina. Então, ele é um instrumento que ele é feito tanto utilizando o papel, é o cartão, né? E também a questão da madeira. Ele envolve diversos materiais, que é a sua materialidade, para ser construído. E ele é um instrumento que ele é tocado através do ar. Então, é um instrumento, é um aerofone, que ele é através do ar, do manuseio, vai abrindo, fechando e apertando assim as teclas, que você vai produzindo esse som. Então, dentro desse contexto, tudo que envolve esse instrumento aí é a sua materialidade e é um instrumento clássico da Argentina, certo? E nós temos um outro instrumento, que é a guitarra de crioula, tá? Uma guitarra de 6 cordas, comum na música folclórica argentina também, né? Muitas vezes usada em estilos como a zamba, chacarera e milonga, certo? Então, esse instrumento, que é uma guitarra de crioula, vocês podem pesquisar aí essa imagem dessa guitarra. Ela é muito parecida com as guitarras atuais, mas ela tem algumas especificidades que só ela tem, então vocês podem pesquisar aí o nome dela, né, e ver a imagem através da internet. Isso aí são características, são alguns instrumentos que fazem parte da questão clássica e cultural daquele país que é a Argentina. Ora, nós falamos sobre os instrumentos que envolvem a dança, que envolvem a música, e aí falamos também sobre os itens que podem ser uma música clássica, uma música folclórica, uma música tradicional. Isso aí, elas são classificadas, que nós demos os conceitos para vocês. E aí nós falamos sobre a música folclórica. O que a música folclórica envolve? Representa as tradições musicais de uma cultura específica, transmitida oralmente. Não esqueçam, meus queridos, que as músicas que envolvem a palavra folclórica, geralmente elas são transmitidas oralmente ao longo das gerações, ou também através de você estar participando, né? Podem incluir estilos como o fado português, o flamenco, o espanhol, né? O bluegrass, né? Americanos e o samba brasileiro, certo? Então, essas danças folclóricas, elas estão muito presentes no cotidiano cultural de qualquer civilização, desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Então, as músicas folclóricas, elas vão ser transmitidas através da oralidade, certo? Então, ela vai fazer parte de algum costume, de alguma tradição que envolve essa cultura. E envolve também o quê? Os instrumentos musicais que nós vimos anteriormente, certo? E aí, dentro desse contexto, para envolver o mundo da arte, nós falamos das músicas, nós falamos dos instrumentos musicais e nós falamos de apresentações, que envolve todo esse contexto da arte. Para eu fazer a minha apresentação, eu tenho que envolver a fala, vou envolver a música, eu tenho que envolver a dança, o meu figurino, e aí eu passo para o lado que é o teatro, algo de muita representatividade dentro do mundo da arte. E quando eu falo do teatro, eu tenho alguns itens que são importantes para eu reconhecer dentro de uma apresentação, dentro de um texto teatral que o dramaturgo escreve. Ele pensa numa história e ele coloca no papel, e a partir daí um diretor pega, escolhe os personagens, os enredos e etc. E qual seriam esses itens que são tão importantes para o desenvolvimento do teatro? Vamos ver? No primeiro momento, nós temos o enredo. E o que seria o enredo?
No teatro, geralmente envolve a introdução dos personagens principais, a configuração do cenário e do contexto, o desenvolvimento de um conflito central e a resolução desse conflito. Ele pode ser simples ou complexo, dependendo da natureza da peça e das intenções do dramaturgo, certo? Então, o dramaturgo ele pensa no enredo, ele vai contar uma história, como nós apresentamos aqui. Eu pensei, enquanto dramaturgo, né, me colocando no papel de dramaturgo, eu pensei naquela história justamente que envolvia o quê? A questão do meio ambiente. Não foi isso que nós apresentamos aqui? Que falava sobre a questão do meio ambiente, onde a preservação ambiental estava muito presente. E eu utilizei um personagem da nossa lenda, certo? Que foi o Curupira. E aí que ele era o protagonista, mas eu tinha o antagonista, que era o caçador, não é verdade? Continuando um pouquinho mais sobre o enredo. Vamos lá? E aí, falando sobre os enredos, envolve o quê? Eu tenho o meu enredo, mas para criar o meu enredo e para convencer o público, eu tenho que criar um cenário, certo? Eu tenho já o Curupira, o caçador, aí o que eu vou utilizar no meu cenário? E o que é um cenário? É uma peça teatral, refere-se ao ambiente físico ou ao conjunto de fundo usado para representar o contexto e o local da história. Eles são elementos visuais essenciais que ajudam a estabelecer o cenário, a criar atmosfera e fornecer contextos espacial para as ações dos personagens. Ora, eu apresentei para vocês uma floresta, não foi? Porque dentro do meu contexto, da história que eu estava pensando, tinha que envolver a floresta, porque era questão da preservação do meio ambiente. Então, eu estaria numa floresta que foi apresentada para vocês. E a floresta sozinha, ela iria dar esse recado de preservação? Não, eu criei os personagens. E o que é os personagens? Vamos ver? Os personagens teatrais são indivíduos fictícios ou representações humanas criadas por um dramaturgo para desempenhar papéis específicos em uma peça teatral. Eles são essenciais para o desenvolvimento da trama e para transmitir as mensagens e temas da obra ao público. Continuando, cada personagem tem suas próprias características distintas, incluindo personalidade, motivações, conflitos internos e externos, relacionamentos com outros personagens, arco de desenvolvimento ao longo da história, certo? Então, quais são os personagens que nós tínhamos ali? Nós tínhamos o Curupira e tínhamos o Caçador. Se eu perguntasse para vocês, dentro dessa encenação teatral, que é a nossa aula, vamos dizer assim, que nós estamos falando de arte, existem dois personagens. Tem a professora Lúcia e a professora Arlene, certo? Se eu pedisse que vocês colocassem as características de cada personagem que estão agora encenando para vocês as aulas de arte, professora Arlene e professora Lúcia, quais seriam as características? Então, cada personagem de uma peça teatral tem as suas características, tá, específicas. Isso vai determinar qual é o papel de cada um em uma encenação. E aí, para isso, nós perguntamos quais são os figurinos desses personagens. Tá? Então, nós tínhamos os figurinos dos personagens, do Curupira e do Caçador, assim como eu e a professora Arlene temos os nossos figurinos também, certo? Os figurinos teatrais são os trajes, as roupas, não é verdade? E acessórios usados pelos atores em uma produção teatral para representar os personagens e evocar a ambientação da peça. Eles desempenham um papel crucial na caracterização dos personagens, na definição da época e do ambiente da história e na criação da atmosfera geral da produção. Certo? Então, os figurinos são muito importantes para determinar a característica de cada personagem. Mas nós temos também os adereços. O que são os adereços? Também conhecido como props, né? Abreviação de props,
são objetos físicos usados pelos atores em uma peça teatral para completar as cenas e as caracterização dos personagens. Esses objetos podem ser manipulados, segurados ou interagidos pelos atores durante a apresentação para enfatizar a ação da história, fornecer contexto visual e aumentar a autenticidade da produção, ok? Então, o que são esses adereços? Ora, a professora Lúcia tem algum adereço, né? E aí eu tenho também um adereço que eu fiquei segurando propositalmente, que é justamente essa caneta, que é que nós utilizamos na lousa interativa. Ela faz parte da minha apresentação. E aí é onde eu posso riscar na lousa interativa, certo? Com vocês vão ver os riscos, vocês vão ver os desenhos, que nós vamos sublinhando lá as palavras ou um item na imagem. Então, é um adereço que nós utilizamos. Assim como o Curupira, que estava lá na imagem, tinha um adereço, que era a lança. O caçador tinha a arma, que representava ali que ele era o caçador, certo? Então, os adereços também são muito importantes nessa apresentação. E aí, passando disso, nós tivemos outro tipo de apresentação, que é a mímica, certo? Então, a mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecido como arte de expressar os pensamentos e sentimentos por meio de gestos. E é dentro das artes cênicas o estudo da ação física do homem em seu meio. Ora, a mímica já está dizendo, eu vou comunicar, eu vou falar, certo? Através da mímica. O cinema mudo, né, ele utilizava muito isso, ele não tinha fala, mas ele conseguia passar. Ora, existe hoje muitas pessoas falando, né, que são mímicas, falando, eu vou tomar café, então abrir a porta. Então, utilizando através da mímica, também é um recurso teatral que pode ser utilizado. Aí nós temos a comédia dell'arte, tá? Então, a comédia dell'arte, no período de origem, era considerada uma arte profana, na qual os artistas não estavam presos a temas religiosos impostos pela igreja. Por essa razão, foi alvo de muitas críticas e proibições por parte dos religiosos. Suas representações eram feitas pelas ruas e praças públicas, em carroças que viraram palcos improvisados. Então, a comédia dell'arte, ela foi proibida. Lembra como nós falamos lá do tango, que eu falei que ele também era proibido? Hoje é o exemplo da Argentina. Quando eu falei da capoeira também, que era proibido, e de repente hoje é a representação cultural do Brasil, a capoeira. Então, dentro desse contexto, nós falamos dos instrumentos musicais, nós falamos das músicas tradicionais, das músicas clássicas, das danças tradicionais, das danças clássicas, as danças folclóricas, e envolver uma questão do teatro, de alguns itens que são necessários para uma apresentação teatral, ok? Então, finalizamos aqui a nossa primeira revisão do dia de hoje.